A natureza é mesmo deslumbrante, né? Especialmente no nosso Brasil, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como já cantou o poeta. Nossos 6 biomas mostram a riqueza ambiental do país. Um deles é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, cobrindo quase metade do território brasileiro, com uma biodiversidade inacreditável. A sua espinha dorsal é o rio Amazonas e ele exige muito respeito. Dizem os povos que vivem em suas margens que para adentrar em sua água devemos pedir licença. É como pedir uma bênção aos nossos avós. É preciso fazer silêncio para contemplar a exorbitância da natureza. É a mais pura manifestação de algo divino que está encravado bem aqui, no nosso solo. Esse gigante das águas doces é o maior rio em vazão de água do planeta Terra. Em tamanho, ele é o segundo maior do mundo, só perde para o rio Nilo, ao norte da África. O rio Amazonas é um patrimônio que deve ser preservado e protegido, garantindo a sua grandiosidade. Ele é tão grande que tem mais de 1.000 afluentes, que são outros rios que passam por ele, e até mesmo alguns desses afluentes também estão na lista dos 10 maiores que existem, como o Madeira, o Negro e o Japurá. Para você ter uma noção, a água que flui pelos chamados rios amazônicos soma 20% da água doce do planeta. Também pudera, a Amazônia, essa floresta deslumbrante, tem 7 milhões de quilômetros quadrados que abraçam 8 países além do Brasil. São eles os nossos vizinhos Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, que é a Guiana holandesa. Mas talvez você não saiba, o Amazonas não nasce no Brasil. Ele surge na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, no norte brasileiro. Ele possui inúmeras curiosidades. Olha só, a sua vida aquática é habitada por piranhas, peixes-boi, enguias elétricas e mais milhares de espécies de peixes. A floresta que o cerca é o maior bioma tropical do mundo e tem uma responsabilidade imensa de nos manter vivos. São os pulmões do nosso planeta. E ainda existe a pororoca, um fenômeno que o faz virar quase um mar durante as marés de lua cheia. São ondas de até 4 metros, é algo impressionante. Mas existe algo intrigante, quase inacreditável. Dizem que embaixo do Amazonas existe um outro rio chamado Ramsar, e ele corre na mesma direção, só que em grandes profundidades. E se for verdade, hein? São Tomé diz que é preciso ver para crer e, portanto, só conseguimos imaginar. Se o Amazonas é o corpo, o Ramsar é o espírito. Ele é invisível, silencioso e ancestral. Um mistério que, no mínimo, muito curioso. Sua descoberta é atrelada a uma busca por petróleo realizada pela Petrobras nas décadas de 70 e 80. Foram feitos 241 poços na busca de petróleo, mas sem sucesso. Só encontraram água, quase infinita. Pense na surpresa. Procuraram o ouro negro e descobriram um tesouro azul. Esse feito aconteceu graças à brasileira Elizabeth Tavares Pimentel. Na ocasião, ela estudava na Federal do Amazonas e fazia sua pesquisa de doutorado sobre o campo geotérmico da Amazônia. Ainda bem que ela guardou os registros das medidas de temperaturas para prosseguir com a avaliação. A pesquisa avançou pela constatação da região amazônica ter um comportamento que difere das outras regiões. Um universo muito particular e que não se compara a nenhum outro local do Brasil, na verdade nem do mundo. Seus estudos tinham uma orientação do Dr. Valia Ramsar, um geofísico indiano brasileiro que foi o homenageado para o batismo do rio. Durante uma análise de dados de temperatura dos antigos poços da Petrobras, Elizabeth percebeu algo estranho. Normalmente, quanto mais se desce na terra, mais quente fica. Mas o que ela notou foi justamente o contrário, o que quebrava uma regra básica da geologia. Havia uma queda de temperatura de até 5 graus Celsius, é muita coisa, em certas profundidades. E sabe o que isso significava?
que havia um movimento das águas silenciosas a 4 quilômetros de profundidade, 4.000 metros. Tal revelação era de cair o queixo. Ela afirmou que eles aplicaram vários modelos, e um deles foi o modelo de circulação de fluidos que se adaptou muito bem para os dados. Foi a partir daí que concluíram que havia, na verdade, uma grande circulação, uma movimentação de água em subsuperfície em toda a região. Por esse motivo, ela se apresenta mais fria que as outras regiões, porque a água, por cima, dissipa o calor do subsolo. Era como um espelho escondido do rio Amazonas, um reflexo subterrâneo e escondido de olhares humanos até a sua descoberta. O Ramsar tem aproximadamente 6.000 quilômetros de extensão. Uau! Ele também nasce na região dos Andes, no Peru, e passa por baixo do Acre, através de bacias dos Solimões, Amazonas e Marajó, desaguando nas profundezas do Oceano Atlântico. Sabe onde? Bem abaixo da foz do Amazonas. Se você já estava impressionado, aumente o volume, porque a história ainda não acabou. Enquanto a largura do Amazonas varia de 1 a 100 quilômetros, o Ramsar pode chegar a 400 quilômetros de largura. Isso corresponde a uma viagem de São Paulo ao Rio. É chão, ou melhor, é água a perder de vista. Outra característica que deixa todo mundo de queixo caído é a velocidade. As águas do Amazonas são muito rápidas. Elas correm o equivalente a 2 metros por segundo. Estando perto, dá para sentir a correnteza. Já o Ramsar se move entre 10 a 100 metros, não por segundo, mas por ano. Interessante a medida. Enquanto o Amazonas percorre 7 quilômetros em 1 hora, o Ramsar avança menos de 1 centímetro. A água leva décadas, talvez séculos, para completar sua jornada dos Andes ao Atlântico. É a verdadeira fábula da lebre e da tartaruga, num caso em que ninguém perde. Nós é que ganhamos. Essa lentidão é porque lá embaixo a água precisa se desviar de muitos obstáculos, de sedimentos e rochas que se apresentam como uma esponja imensa, freando o rio. A água desbrava pedacinho a pedacinho até chegar ao mar. Mas, apesar da lentidão, seu volume de água é imenso. O Ramsar carrega mais água que o Velho Chico, o adorado Rio São Francisco. Descoberto em 2010, foi oficialmente anunciado no 12º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira da Geofísica em agosto de 2011. E desde então, o mundo científico entrou em debate. Houve quem fosse contra chamá-lo de rio por ele ser subterrâneo, e essa polêmica dividiu a comunidade geológica por um tempo. Afinal, se está abaixo, significa água correndo dentro de cavernas, como acontece em terrenos calcários, né? Para muitos geólogos, a novidade é um aquífero profundo, não um rio. Mas Valia Ramsar rebateu com firmeza que um aquífero não se movimenta, mas a água observada trazia muita movimentação, mesmo que lenta. Ela tem nascente, ela tem foz, ela tem direção e tem vazão. Então, é um rio, ainda que devagar, mas anda. A realidade é que a ciência ainda não sabe nomear de fato o que é o Ramsar. Se um rio, um aquífero, alguma categoria nova que ainda não definimos. Alguns até questionam se ele realmente existe de fato como uma coisa só. Uma das evidências mais incríveis que apoiam a existência do Ramsar são os bolsões de baixa salinidade encontrados no litoral amazônico. Viram que tem áreas do Atlântico a até 150 quilômetros da costa, onde a água do mar é estranhamente menos salgada. O rio Ramsar pode explicar esse mistério. As suas águas, depois de percorrerem 6.000 quilômetros nas profundezas da Terra, finalmente emergem do fundo do oceano, misturando-se às águas salgadas. É como se uma chuva tivesse caído nos Andes há milhares de anos, sem pressa nenhuma, mas indo em frente até chegar ao Atlântico. Em 2014, durante a 66ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pesquisadores confirmaram que o sistema hidrogeológico da Amazônia é ainda mais impressionante do que se imaginava. O volume total de água subterrânea na região
é estimado em mais de 160 trilhões de metros cúbicos. Não dá nem para imaginar isso, né? Os cientistas acreditam que esse volume começou a se formar há 135 milhões de anos, no período Cretáceo, quando dinossauros ainda caminhavam por aqui. O Ramsar é apenas a parte mais profunda dessa catedral subterrânea de água. Acima dele existem outros aquíferos, como o Alter do Chão, mais raso e acessível. Juntos, eles formam um sistema hídrico que rivaliza com tudo que existe na superfície. E quem é o homem que batizou o rio? Bem, Vali Ramsar nasceu na Índia em 15 de junho de 1941 e estudou física na Universidade de Kerala, fez doutorado em geofísica no Canadá e chegou ao Brasil em 74. Foi professor da USP, pesquisador do IPT e, por concurso, entrou no Observatório Nacional, onde se tornou referência mundial em geotermia. Quando os colegas decidiram batizar o rio subterrâneo com seu nome, foi uma homenagem a mais de 40 anos dedicados a desvendar os segredos térmicos da terra brasileira. Ramsar foi eleito pela Sociedade Geológica Americana como um dos 5 melhores revisores de artigos científicos do mundo. Uau! Atualmente aposentado, mas ainda ativo, ele continua contribuindo para a ciência. E o seu nome ficará para sempre ligado ao rio invisível que flui sob a maior floresta tropical do planeta. A Amazônia que você conhece é apenas metade da história. Na superfície, o Ramsar nos lembra que a Terra ainda guarda segredos colossais, que sob os nossos pés existe um mundo de água e rocha que mal começamos a entender. Um rio que ninguém pode ver, ninguém pode navegar, mas que existe há milhões de anos sem testemunhas, correndo, esperando nas entranhas da Terra. Será que existem outros rios invisíveis sob os nossos pés, ainda esperando para serem descobertos? E se for verdade? Esse gigante existe sem que o vejamos. Ainda não existe tecnologia para fotografá-lo devido à profundidade, mas a sua existência é celebrada porque os bolsões de água doce encontrados em alto mar reforçam essa hipótese. O oceano também guarda os seus segredos. A comunidade científica segue fervorosa na discussão e é preciso mais incentivo financeiro para que as pesquisas literalmente sejam aprofundadas. O que mais ainda será descoberto sobre o Rio Amazonas, hein? E se for verdade?